O estrondo inconfundível dos motores de dois tempos silenciou para sempre na fábrica do Ipiranga. Em 1967, não foram as falhas mecânicas, mas uma canetada implacável vinda de Wolfsburg que decretou o fim definitivo de uma era no Brasil. Apenas alguns anos antes, a Vemag era o coração pulsante e orgulhoso da indústria automotiva nacional. Mais de 109 mil veículos, como os icônicos Belcar e Vemag, haviam inundado as ruas de São Paulo, impulsionados pelo suor e dedicação de 4 mil trabalhadores, que viam naquela fábrica não apenas um emprego, mas uma extensão de suas próprias famílias. Eles construíram as máquinas que definiram os sonhos da classe média brasileira. Mas a glória foi efêmera, e os portões foram trancados com uma frieza assustadora. As linhas de montagem que outrora representavam a promessa de um país moderno e independente foram brutalmente desmontadas para dar lugar aos veículos de seu maior algoz, a Volkswagen. Como uma montadora tão profundamente entrelaçada com a alma, a cultura e a identidade de uma nação desmoronou quase da noite para o dia, mesmo tendo clientes extremamente fiéis e uma equipe apaixonada pelo que fazia. Convidamos você a caminhar novamente pelos corredores manchados de óleo e memórias da fábrica do Ipiranga para descobrir a verdadeira história por trás da queda da DKW Vemag. Uma narrativa crua sobre paixão mecânica, traição corporativa implacável e o preço humano pago no impiedoso tabuleiro do mercado global. O Brasil da metade da década de 1950 era um país com pressa. Pelas janelas do Palácio do Catete e mais tarde nos canteiros de obras poeirentos da recém-nascida Brasília, ecoava um lema que definiria uma geração. 50 anos em 5. Sob a liderança visionária do presidente Juscelino Kubitschek, a nação tentava desesperadamente deixar para trás o seu passado estritamente agrário para abraçar a modernidade industrial. O país precisava de estradas, e mais do que isso, precisava de máquinas para percorrê-las. Não máquinas importadas que chegassem em caixotes nos portos, mas veículos forjados com aço nacional e suor brasileiro. É exatamente nesse cenário de otimismo febril que a história da Vemag deixa de ser apenas uma nota de rodapé no comércio paulista para se tornar a espinha dorsal de um sonho automobilístico. A Veículos e Máquinas Agrícolas S.A., ou simplesmente Vemag, não nasceu construindo lendas. Fundada em 1945 no tradicional bairro do Ipiranga, em São Paulo, a empresa começou sua jornada como uma montadora modesta. Em seus primeiros anos, as linhas de produção eram dedicadas à montagem de caminhões da sueca Scania Vabis e dos elegantes automóveis americanos Studebaker, cujas peças chegavam desmontadas do exterior. Era um negócio lucrativo, mas que mantinha o Brasil na condição de mero montador de quebra-cabeças estrangeiros. A diretoria da Vemag, contudo, observava os ventos da mudança. Quando o governo federal criou o GEIA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, em 1956, a mensagem foi clara. Quem quisesse incentivos fiscais no Brasil teria que fabricar, de fato, os veículos em território nacional. Para a Vemag, isso representava um desafio colossal. Eles precisavam de um parceiro tecnológico disposto a compartilhar conhecimento, não apenas peças. A resposta não veio de Detroit, mas das ruínas industriais da Alemanha pós-guerra. Em 1956, a Vemag selou um acordo histórico com a Auto Union, a fabricante alemã dona da marca DKW, das Kleine Wunder, ou a Pequena Maravilha. A escolha não foi acidental. Os engenheiros brasileiros sabiam que os delicados e pesados carros americanos não sobreviveriam às estradas de terra esburacadas do interior do Brasil. O DKW, por outro lado, era equipado com uma obra-prima de simplicidade rústica, o motor de dois tempos. Com apenas 7 peças móveis, sem válvulas, sem comando, sem bomba de óleo ou correias complexas, era uma mecânica quase indestrutível. Era exatamente o que o país precisava. Em 19 de novembro de 1956, o Brasil testemunhou um marco histórico que mudaria para sempre a paisagem de suas ruas. Da fábrica do Ipiranga, saiu a DKW F91 Universal, uma perua robusta que mais tarde evoluiria para a famosa Vemag. Ao volante daquele primeiro modelo, sorridente e acenando para os fotógrafos,
estava o próprio presidente Juscelino Kubitschek. Foi o primeiro automóvel de passeio produzido em série no Brasil. A fábrica estava em festa, mas nos escritórios e nas bancadas de engenharia da VMAG, a tensão estava apenas começando. O acordo com o governo exigia um índice de nacionalização agressivo. Não bastava importar o motor e a carroceria. A VMAG precisava criar uma cadeia de suprimentos que simplesmente não existia no Brasil. O desafio logístico e tecnológico era monumental. Como fabricar blocos de motor sem fundições especializadas? Como moldar carrocerias quando o aço nacional ainda dava seus primeiros passos na Companhia Siderúrgica Nacional? Os engenheiros e operários do Ipiranga tiveram que improvisar, ensinar fornecedores do zero e trabalhar turnos exaustivos para nacionalizar cada parafuso, cada engrenagem e cada painel de vidro. A fábrica transformou-se em uma escola técnica de fato. Homens que antes trabalhavam na lavoura ou em oficinas de fundo de quintal estavam, subitamente, operando prensas industriais e dominando a complexa arte da usinagem de precisão. Esse esforço hercúleo não apenas salvou o contrato com a Auto Union, mas forjou uma cultura única dentro da VMAG. Havia um orgulho imensurável no ar. A cada nova peça que deixava de ser importada de Ingolstadt e passava a ser usinada em São Paulo, os trabalhadores sentiam que estavam construindo a independência do seu próprio país. Em pouco tempo, a VMAG não era mais uma parceira júnior dos alemães. Ela estava se tornando uma potência por mérito próprio, adaptando os projetos europeus à dura realidade tropical. O sucesso técnico estava garantido, e as bases da produção nacional estavam sólidas como o aço que agora estampavam. O que havia começado como um simples galpão de montagem estava prestes a se transformar em um império industrial. Com a fábrica operando em ritmo acelerado e os problemas iniciais de nacionalização superados, a VMAG preparava-se para lançar seus veículos nas ruas. Era o momento de ligar os motores, misturar o óleo na gasolina e deixar que o inconfundível som dos dois tempos anunciasse uma nova era de ouro para o Brasil. Nos anos que se seguiram ao ousado lançamento da perua F91, a VMAG deixou de ser apenas uma promessa industrial para se consolidar como uma força onipresente nas ruas e estradas brasileiras. Entre o final da década de 1950 e o início dos anos 1960, a fábrica do Ipiranga vivia sua época de ouro. O complexo industrial operava em um ritmo frenético, com chaminés fumegando e prensas batendo em 3 turnos diários. Daquelas linhas de montagem, cada vez mais eficientes e nacionalizadas, começaram a sair os veículos que definiriam a estética e a acústica de uma geração inteira de motoristas no Brasil. A linha de produtos expandiu-se rapidamente, criando uma verdadeira família de veículos para atender às diversas necessidades de um país em acelerado crescimento. A evolução natural da perua F91 deu origem à emblemática VMAG, que rapidamente se tornou o veículo definitivo das famílias brasileiras de classe média. Espaçosa, robusta e confiável, ela era a presença garantida nos passeios de domingo e nas longas viagens de férias. Pouco depois, surgiu o Belcar, uma aglutinação de Beautiful Car, um sedã de linhas arredondadas, clássicas, famoso por suas portas suicidas que se abriam ao contrário. O Belcar conquistou não apenas pais de família, mas tornou-se o veículo favorito dos taxistas nas grandes capitais, graças à sua durabilidade invejável e ao amplo espaço interno. Para enfrentar o interior agreste do país, a VMAG lançou o Jeep Candango. O nome não foi escolhido por acaso. Era uma homenagem direta e emocionada aos milhares de trabalhadores nordestinos que, naquele exato momento histórico, estavam desbravando o Planalto Central para construir Brasília. O Candango trazia tração nas 4 rodas e uma valentia que o tornava imbatível na lama e nos terrenos acidentados, servindo inclusive às Forças Armadas brasileiras. No entanto, o que realmente tornava os carros da VMAG únicos, quase dotados de uma alma própria, era a sua mecânica excêntrica. O coração de cada DKW brasileiro era um motor de 3 cilindros e 2 tempos, com menos de 1.000 cilindradas. Diferente dos motores convencionais, ele não possuía cárter de óleo.
O motorista precisava adicionar óleo lubrificante diretamente no tanque de combustível a cada abastecimento. Essa mistura de gasolina e óleo criava uma característica visual inesquecível. Uma leve e contínua fumaça azulada que saía pelo escapamento. E havia, claro, o som. O funcionamento do motor em dois tempos gerava um ruído metálico, irregular em marcha lenta, que os brasileiros carinhosamente onomatopeizaram como pó-pó-pó. Esse som, para muitos, era a trilha sonora do progresso, uma sinfonia mecânica que ecoava pelos vales e viadutos do país. O motor de dois tempos era um prodígio de simplicidade. Sem válvulas, sem comando, sem bomba de óleo e com apenas 7 peças móveis, o virabrequim, 3 bielas e 3 pistões, era uma máquina difícil de quebrar e extremamente fácil de consertar. Em um Brasil onde a infraestrutura de oficinas era precária e as peças de reposição muitas vezes raras no interior, essa simplicidade era um trunfo comercial formidável. Qualquer mecânico, com um conhecimento rudimentar e um conjunto básico de chaves, era capaz de manter um DK-ábalho rodando por anos a fio. A Vemag, com isso, tecia uma relação de confiança inquebrável com o consumidor brasileiro. Mas a verdadeira consagração da Vemag não ocorreu apenas nas ruas engarrafadas ou no transporte familiar diário. Ela foi forjada e polida no asfalto quente, no calor intenso e na velocidade extrema das pistas de corrida. A diretoria da empresa sabia que o motor de dois tempos, embora durável, enfrentava preconceitos. Críticos diziam que era um motor de cortador de grama, incapaz de alto desempenho. Para silenciar os céticos e provar a robustez de sua engenharia, a Vemag tomou uma decisão ousada. Criou o seu próprio departamento de competições. Sob a liderança do brilhante e obstinado chefe de equipe, George Lettery, o departamento de competições da Vemag transformou-se em um laboratório de alta tecnologia automobilística. No autódromo de Interlagos, a equipe testava exaustivamente novos componentes, desenvolvendo sistemas de exaustão otimizados e ajustes aerodinâmicos precisos. A equipe recrutou alguns dos pilotos mais talentosos e destemidos da época, com destaque absoluto para Mário César de Camargo Filho, o lendário Marinho e o icônico Bird Clemente, que ficou famoso por seu estilo de pilotagem espetacular, sempre derrapando nas curvas para manter o motor de dois tempos em altas rotações. O que se viu nas pistas brasileiras no início dos anos 60 foi um verdadeiro espetáculo de Davi contra Golias. Os pequenos DKWs da Vemag, leves e com motores preparados que uivavam de forma ensurdecedora em alta rotação, começaram a enfrentar e derrotar monstros motorizados, muito maiores e mais potentes, como as pesadas carreteras equipadas com motores V8 americanos e os potentes Alfa Romeo. A equipe Vemag conquistou vitórias lendárias nas 1000 milhas brasileiras e em inúmeras provas de resistência. Cada troféu erguido em Interlagos traduzia-se imediatamente em um salto nas vendas nas concessionárias na segunda-feira seguinte. O slogan, "A mecânica que vence nas pistas é a mesma que você leva para as ruas", tornou-se uma ferramenta de marketing imbatível. No ápice de sua operação, por volta de 1964, a Vemag empregava mais de 4.000 funcionários diretos e sustentava uma vasta rede de concessionárias que se estendia do Rio Grande do Sul até as bordas da Amazônia. O orgulho dentro da fábrica do Ipiranga era palpável. Os operários sentiam que não eram apenas montadores de peças metálicas. Eles eram os artífices de uma indústria genuinamente nacional. A Vemag havia alcançado mais de 90% de nacionalização em seus veículos. Um feito assombroso que colocava a marca como um símbolo de independência econômica e excelência técnica. A sintonia entre a marca e o consumidor parecia perfeita e indestrutível. Havia clubes de proprietários, revistas especializadas, dedicando capas aos modelos, e um profundo sentimento de lealdade à marca. A fumaça azul e o ruído em estacato dominavam a cultura automotiva do Brasil. Contudo, enquanto a festa acontecia nos trópicos e os engenheiros no Ipiranga brindavam aos recordes sucessivos de produção, um abalo sísmico corporativo preparava-se para reescrever as regras do jogo. A milhares de quilômetros de distância,
No tabuleiro frio e calculado da Europa, peças gigantescas estavam sendo movidas. A Vemag, no auge de seu sucesso, desconhecia que o controle sobre o seu próprio destino já estava escapando por entre os dedos. Nos escritórios envidraçados da Alemanha, uma decisão silenciosa acabara de ser tomada. Uma decisão que lançaria uma sombra longa e fria sobre o Ipiranga, ameaçando silenciar os motores de dois tempos para sempre. Enquanto o Brasil celebrava os triunfos de Interlagos e as linhas de montagem do Ipiranga operavam em sua capacidade máxima, uma tempestade silenciosa e devastadora formava-se do outro lado do Oceano Atlântico. Na Alemanha pós-guerra, o mercado automobilístico europeu passava por uma reestruturação brutal e sem espaço para sentimentalismos. A Auto Union, a criadora da tecnologia que impulsionava o sucesso da Vemag, enfrentava sérias dificuldades financeiras. Seus veículos, embora duráveis, começavam a perder espaço para modelos mais modernos, de quatro tempos, que dominavam a Europa. A Mercedes-Benz, então controladora da Auto Union, decidiu que era hora de se desfazer daquele ativo pouco lucrativo. Em 1964, um acordo monumental foi selado nos bastidores corporativos alemães. A Volkswagen, a gigante de Wolfsburg, adquiriu o controle majoritário da Auto Union. Para a imprensa financeira global, era apenas mais uma grande fusão do pós-guerra. Para a Vemag no Brasil, era o doloroso início do fim. A filosofia de engenharia da Volkswagen era diametralmente oposta à da Auto Union. Enquanto os DKWs rugiam com seus excêntricos motores de dois tempos e fumaça azul, a Volkswagen construía seu império global sobre a confiabilidade fria e o resfriamento a ar dos motores de quatro tempos, eternizados no lendário Fusca. Para o alto escalão de Wolfsburg, o motor de dois tempos era um anacronismo insuportável, uma relíquia barulhenta, gastadora e poluente que não tinha lugar no futuro racional da empresa. A decisão foi rápida e implacável. A produção de veículos de dois tempos na Alemanha seria encerrada sumariamente. A histórica fábrica de Ingolstadt seria rapidamente convertida para produzir o próprio Fusca e, posteriormente, serviria de berço para o renascimento da marca Audi, já equipada com modernos motores de quatro tempos projetados pela Mercedes-Benz. Com uma única canetada, a tecnologia que era a alma pulsante da Vemag foi declarada obsoleta e condenada à morte em seu próprio país de origem. Quando os memorandos oficiais e os telegramas cifrados cruzaram o oceano e chegaram às mesas de mogno da diretoria da Vemag em São Paulo, um clima de incredulidade gélida tomou conta do ambiente. A notícia caiu como uma bomba de fragmentação sobre a fábrica do Ipiranga. Da noite para o dia, a linha vital de comunicação técnica com a matriz foi brutalmente cortada. Não haveria mais o compartilhamento de patentes, não haveria o envio de novos estudos aerodinâmicos, não haveria engenheiros alemães cruzando o Atlântico para ajudar a solucionar gargalos crônicos de produção. A Vemag, uma empresa que havia investido milhões para construir uma vasta infraestrutura dedicada exclusivamente à peculiar tecnologia DKW, encontrava-se subitamente órfã no tabuleiro global. Mas o cenário era ainda mais perverso. O seu novo pai adotivo era a Volkswagen, justamente a sua maior e mais predatória concorrente no acirrado mercado brasileiro. A situação beirava o absurdo corporativo. A Volkswagen do Brasil, sediada em São Bernardo do Campo e liderada com mão de ferro para dominar absolutamente cada segmento de mercado, operava como uma máquina de guerra irrefreável. Agora, por um capricho do capital internacional, o grupo alemão teoricamente possuía o destino de sua principal rival nacional. No entanto, a Volkswagen não tinha o menor interesse em nutrir ou apoiar as operações da Vemag. A montadora do Ipiranga tornou-se um filho bastardo e indesejado dentro do vasto e frio império VW. As ordens veladas começaram a ditar o novo tom. Não havia intenção de fornecer capital para a modernização, e a matriz alemã deixou brutalmente claro que o suporte técnico e financeiro para a tecnologia de dois tempos estava encerrado para sempre. Nos corredores da Vemag, o pânico inicial deu lugar a um instinto de sobrevivência feroz e quase irracional.
Os diretores brasileiros e o dedicado corpo de engenheiros reuniram-se a portas fechadas. Olhando pelas janelas dos escritórios superiores, eles viam os pátios lotados e milhares de operários em seus uniformes sujos de graxa, martelando, soldando e montando os carros que o Brasil ainda amava e comprava. Eles não podiam simplesmente desligar as prensas, trancar os portões e mandar aquelas famílias para casa. A decisão, tomada num misto de orgulho ferido e teimosia patriótica, foi unânime. A Wehrmacht lutaria sozinha. Sem o escudo protetor de Ingolstadt e vivendo sob a sombra constante e predatória de Wolfsburg, a fábrica paulista tentaria provar que a genialidade e a criatividade brasileiras poderiam manter o sonho do DKW vivo, independentemente do que ditassem os alemães. Mas, no fundo, a realidade era inescapável. Eles não estavam mais apenas fabricando carros. A Wehrmacht havia entrado em uma corrida desesperada contra o relógio, contra os cofres que logo começariam a esvaziar, e contra o avanço inexorável de uma concorrência muito mais estruturada. O cerco começava a se fechar sobre o Ipiranga, e o ar na fábrica nunca mais seria o mesmo. O mercado automobilístico brasileiro, na virada para a segunda metade da década de 1960, havia se transformado em uma arena implacável. A lua de mel romântica dos primeiros anos da indústria nacional, quando qualquer veículo recém-lançado era recebido com euforia por um público sedento, havia ficado irremediavelmente para trás. Agora, os consumidores estavam mais exigentes. A malha viária havia melhorado sutilmente e, acima de tudo, a concorrência estava armada até os dentes. No epicentro dessa nova e brutal realidade comercial estava um oponente que a Wehrmacht conhecia intimamente, mas que agora se agigantava de maneira assustadora. A Volkswagen do Brasil e seu imbatível Fusca. O Fusca representava tudo o que o DKW não era. Com seu motor de 4 tempos refrigerado a ar, o pequeno e simpático besouro da Volkswagen eliminava por completo a necessidade do radiador de água, um componente que frequentemente fervia e causava dores de cabeça no impiedoso calor tropical brasileiro. Mais crucial ainda para o cotidiano, o motorista do Fusca simplesmente encostava o carro na bomba do posto de gasolina e abastecia. Não havia necessidade de calcular matematicamente a proporção exata de óleo 2 tempos a ser despejada no tanque. Não havia a espessa fumaça azulada exalada pelo escapamento, e o ruído era significativamente mais constante e abafado. Esse comportamento mecânico era considerado muito mais civilizado por uma nova e crescente classe média urbana, que começava a ver o som instalado e irregular do DKW em marcha lenta, não mais como a batida do coração do progresso, mas como um incômodo antiquado. A Wehrmacht, que havia construído sua reputação inabalável sobre a robustez rústica e a durabilidade de sua mecânica, viu-se de repente encurralada, jogada na defensiva. Nas ruas arborizadas de bairros nobres em São Paulo e nas avenidas litorâneas do Rio de Janeiro, um estigma silencioso começou a se formar. As donas de casa e profissionais liberais reclamavam do cheiro de óleo queimado que impregnava as roupas e as garagens. Os pais de família, antes orgulhosos da resistência de suas peruas Wehrmacht em estradas de terra, começaram a olhar com forte inveja para a facilidade de manutenção e para o custo quase irrisório das peças de reposição do Fusca. A essa altura, o veículo da Volkswagen já era produzido em uma escala verdadeiramente colossal na fábrica de São Bernardo do Campo, o que esmagava qualquer possibilidade de concorrência em termos de preço de venda. A balança do mercado estava pendendo perigosamente rápido e a percepção de valor estava mudando. O consumidor brasileiro, que outrora abraçara a complexidade excêntrica e charmosa da mistura de óleo e gasolina, em nome do amplo espaço interno e da força bruta nas subidas, agora priorizava a conveniência absoluta e a economia pura e simples. A famosa fumaça azul, que um dia fora o símbolo visual da independência rodoviária nacional, passava a ser interpretada pelo mercado implacável como o sinal de alerta de um motor obsoleto. A Wehrmacht, de forma trágica e acelerada, estava perdendo o coração e a mente do motorista comum,
Vendo seus clientes mais leais entregarem as chaves de seus espaçosos sedãs Belcar em troca das chaves de Fuscas apertados, porém irremediavelmente modernos. Diante da sangria assustadora que esvaziava os pátios de suas concessionárias, a Vemag não se entregou em silêncio e nem aceitou o papel de vítima passiva. A diretoria, trancada nos escritórios do Ipiranga, orquestrou uma contraofensiva de marketing que entrou para a história da publicidade brasileira como uma das mais agressivas, inteligentes e, ao mesmo tempo, desesperadas de sua época. Se eles não podiam vencer a todo-poderosa Volkswagen na economia de combustível, na escala de produção ou na praticidade do abastecimento no posto, eles atacariam impiedosamente exatamente nos pontos mais fracos do seu arqui-inimigo: o tamanho, o conforto e a segurança. As páginas das principais revistas de circulação nacional e os grandes jornais do país foram subitamente inundados com anúncios provocativos financiados pela Vemag. As campanhas publicitárias enfatizavam com letras garrafais que o Belcar era um automóvel de verdade, projetado com dignidade para acomodar famílias inteiras, ressaltando exaustivamente suas 4 amplas portas e o generoso espaço para as pernas. Era uma crítica visual direta e cortante às apenas 2 portas e ao banco traseiro notoriamente claustrofóbico do Fusca. A Vemag martelava sem parar o conceito de segurança familiar, destacando o chassi absurdamente robusto e a excepcional estabilidade nas curvas, proporcionada pela tração dianteira de seus DKWs. Uma tecnologia de vanguarda que, ironicamente, só se tornaria o padrão da indústria automobilística mundial muitas décadas depois de o DKW ter morrido. Eles até mesmo tentaram glamourizar a peculiaridade de seus motores, lançando campanhas baseadas no suor e na glória de Interlagos, para provar ao público que a mecânica 2 tempos era um sinônimo de alta performance, durabilidade esportiva e vitórias absolutas, e não de obsolescência tecnológica. Contudo, apesar do brilhantismo das propagandas, era uma guerra clássica de Davi contra um Golias, que se alimentava de recursos inesgotáveis. A Volkswagen do Brasil era uma potência industrial colossal, operando com o apoio integral de uma matriz riquíssima e fanaticamente interessada em dominar a América do Sul. Eles investiam cifras astronômicas em publicidade massiva, ofereciam planos de financiamento incrivelmente facilitados ao consumidor e possuíam uma rede de assistência técnica tão capilarizada que se dizia, como anedota popular, haver uma oficina da VW em cada esquina poeirenta do país. A Vemag, por sua vez, lutava com a corda no pescoço. Operava com suas reservas financeiras secando em um ritmo alarmante. O corte abrupto de relações, de injeção de capital e de apoio tecnológico imposto pela matriz alemã, agora ironicamente sob controle total e absoluto da própria Volkswagen Global, significava na prática que a empresa brasileira estava queimando o dinheiro que não tinha para promover uma tecnologia que estava proibida de atualizar. A tensão atingiu um ponto de ruptura insustentável nos corredores da fábrica no Ipiranga. As reuniões de diretoria, que anos antes eram repletas de brindes e projeções otimistas, tornaram-se trincheiras de angústia e gritos contidos. O fluxo de caixa estava severamente sufocado. Para manter a gigantesca linha de produção rodando e garantir o pagamento da folha salarial de quase 4.000 pais de família, a Vemag precisava desesperadamente de volume de vendas, mas as planilhas exibiam gráficos cruéis em queda livre. A Volkswagen do Brasil não estava apenas concorrendo. Ela operava um cerco militar e estratégico. Ao reduzir estrategicamente suas margens de lucro e inundar o mercado com o Fusca, e mais tarde, a Perua Variant, a VW isolou a Vemag, sufocando sua fatia de mercado de forma fria, calculista e letal. Os diretores brasileiros, suando frio sobre suas mesas, sabiam intimamente que o estrangulamento financeiro total era uma questão de meses, mas o profundo orgulho de tudo o que haviam construído do zero os impedia de hastear a bandeira branca. A tempestade perfeita estava configurada e a fábrica, mesmo ferida de morte, preparava-se para o seu ato final e trágico de resistência.
Com as vendas de seus modelos tradicionais despencando e a corda do estrangulamento financeiro apertando o pescoço da empresa a cada balanço mensal, a Vemag precisava de um milagre. A diretoria, encurralada no Ipiranga, compreendeu uma dura verdade matemática. Era impossível derrotar a Volkswagen no jogo do volume e do carro popular. O Fusca já havia vencido essa guerra. A única saída lógica, ou talvez a única ilusão reconfortante que lhes restava, era mudar o campo de batalha. Se a Vemag não podia vender mais carros que a rival, ela tentaria vender carros muito mais caros, mirando em um público de elite que supostamente estaria disposto a pagar pelo luxo, pela exclusividade e pelo design refinado. Foi assim que a montadora brasileira embarcou em sua última, mais bela e mais trágica cartada. O primeiro grande movimento dessa resistência desesperada foi o lançamento do DKW Fissori, em um esforço titânico para apagar a imagem de carro rústico que o motor de 2 tempos carregava. A Vemag contratou a renomada Carrozzeria Fissori, da Itália, para desenhar uma carroceria completamente nova. O resultado, apresentado ao público brasileiro em 1964, era uma obra-prima do design automotivo. O Fissori era um sedã de 2 portas com linhas retas, elegantes, vidros amplos e um acabamento interno requintado, digno dos melhores carros europeus da época. Ele exalava classe e sofisticação. A fábrica investiu uma fortuna na estamparia de novas peças e no treinamento de seus operários para alcançar um padrão de montagem impecável. No entanto, o Fissori carregava um pecado original indisfarçável sob o seu capô deslumbrante. Por mais que os engenheiros da Vemag tentassem isolar o som, o carro de luxo ainda era impulsionado pelo mesmo motor de 3 cilindros e 2 tempos, emitindo o mesmo pó-pó-pó e a mesma fumaça azulada das velhas Vemagues. O público de alto poder aquisitivo, que a Vemag tentava desesperadamente seduzir, torceu o nariz. Era uma contradição insuportável. A estética pertencia à alta sociedade de Milão, mas o coração mecânico ainda cheirava ao óleo misturado com gasolina da roça. As vendas do Fissori foram fracas, transformando o projeto que deveria salvar a empresa em um sorvedouro letal de recursos. Paralelamente, a paixão indomável pelas pistas de corrida cegou a diretoria para a crua realidade do caixa. Em uma tentativa de capitalizar sobre as glórias esportivas, a Vemag apoiou a criação do Puma DKW, nascido do genial projeto do fazendeiro e designer Rino Malzoni. O GT Malzoni, que mais tarde evoluiu para o Puma, era um carro esportivo com carroceria de fibra de vidro, levíssimo e incrivelmente rápido, capaz de humilhar veículos muito mais potentes nas pistas de Interlagos. Era uma joia sobre rodas, um símbolo supremo da criatividade brasileira. Mas assim como o Fissori, o Puma era um produto de nicho, fabricado quase artesanalmente. Ele trazia troféus reluzentes e aplausos efusivos nos autódromos, mas não gerava o volume de dinheiro em espécie necessário para alimentar as caldeiras gigantescas de uma fábrica com 4.000 funcionários. Nos laboratórios secretos de engenharia do Ipiranga, a negação da realidade atingia níveis febris. Engenheiros obstinados, trabalhando em turnos madrugadores e financiados por um orçamento que já não existia, tentavam criar o impossível, um novo motor. Havia protótipos em bancada de motores V6 de 2 tempos e até projetos embrionários e desesperados para tentar converter a engenharia DKW para 4 tempos. Eles acreditavam cegamente que, se pudessem apresentar uma inovação tecnológica revolucionária ao mundo, a matriz alemã, ou até mesmo o governo federal brasileiro, viria em seu resgate como heróis de cavalaria. Mas era tarde demais. O tempo para uma inovação havia se esgotado, sendo rapidamente substituído pelo som frio e implacável dos credores, batendo à porta do departamento financeiro. A realidade cruel do mercado finalmente arrombou as pesadas portas do Ipiranga. As táticas de guerrilha, os carros de luxo desenhados na Itália e os esportivos revolucionários de fibra de vidro mostraram-se apenas curativos estéticos sobre uma hemorragia arterial incontrolável. As ações agressivas de marketing esgotaram os últimos centavos do caixa.
e os bancos começaram a cortar as linhas de crédito uma a uma. Para os acionistas brasileiros, compostos por famílias tradicionais e investidores locais, a situação havia ultrapassado o limite da ousadia empresarial e entrado no terreno sombrio da ruína pessoal iminente. O sonho de sustentar uma indústria automotiva 100% independente estava afundando e ameaçava arrastar o patrimônio de todos os envolvidos para um abismo financeiro sem volta. O desespero denso que sufocava a diretoria não pôde ser contido por muito tempo nas salas com ar-condicionado. Ele vazou como óleo derramado para o chão de fábrica. Os operários veteranos que conheciam cada engrenagem e o humor daquele lugar começaram a notar os sinais macabros. A esteira de montagem, antes frenética e ensurdecedora, começou a rodar mais devagar por pura falta de peças, pois os fornecedores já não entregavam fiado. O silêncio começou a preencher os espaços entre os turnos de forma angustiante. Os olhares evasivos dos supervisores e os rostos pálidos dos diretores que cruzavam os galpões de cabeça baixa denunciavam o que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. A Vemag, a orgulhosa fortaleza do motor de dois tempos, estava sangrando até a morte. A resistência havia chegado ao seu limite absoluto, e a capitulação, antes uma ideia impensável e considerada uma ofensa à pátria, tornou-se a única palavra que restava no vocabulário de sobrevivência da empresa. O ano de 1967 amanheceu com um ar fúnebre e pesado sobre as chaminés do bairro do Ipiranga. As táticas de guerrilha da Vemag haviam falhado. Os carros de luxo não decolaram e o caixa da empresa estava irreversivelmente seco. Os acionistas brasileiros, exaustos após anos de uma guerra de atrito insustentável e com seus patrimônios pessoais em risco iminente, finalmente cederam à pressão esmagadora do mercado. A Volkswagen do Brasil, que até então atuava como a algoz implacável nas concessionárias, decidiu dar o golpe de misericórdia. Em uma transação corporativa fria, rápida e calculada, a gigante sediada em São Bernardo do Campo adquiriu o controle total e absoluto da Vemag. A orgulhosa fortaleza do motor de dois tempos havia caído, não por falta de qualidade técnica ou paixão de seus operários, mas estrangulada pelas engrenagens precisas do capital predatório global. A transição foi marcada por um choque cultural profundo, humilhante e quase traumático. O dia em que os executivos, auditores e engenheiros da Volkswagen cruzaram os pesados portões do Ipiranga pela primeira vez ficou gravado a ferro quente na memória dos veteranos da Vemag. Era o colapso de dois mundos que, no fundo, sempre se detestaram. De um lado sobrevivia a alma da Vemag, passional, engenhosa, movida a improvisos brilhantes, regida pelo amor incondicional às pistas de corrida e por um orgulho ufanista de quem construiu tudo do zero. Do outro marchava a máquina corporativa da Volkswagen, pragmática, impessoal, inflexível, padronizada ao extremo e ditada por manuais burocráticos traduzidos diretamente do alemão. Nos primeiros dias e semanas após a formalização da compra, uma farsa corporativa cuidadosamente orquestrada foi encenada para evitar greves e acalmar o pânico no chão de fábrica. Os novos diretores da VW, vestindo seus ternos impecáveis enquanto caminhavam, com certa repulsa entre os operários sujos de graxa e cheirando a óleo dois tempos, fizeram discursos polidos. Prometeram solenemente que a marca DKW não desapareceria. Afirmaram em comunicados oficiais que havia espaço no vasto mercado brasileiro, tanto para o Fusca quanto para a espaçosa Vemag, e que a fábrica do Ipiranga continuaria operando com relativa autonomia. Para os milhares de trabalhadores que tinham suas vidas e o sustento de suas famílias amarrados, aquelas prensas e correias, essas palavras soaram como um alívio necessário. Eles queriam, de forma quase desesperada, acreditar que o pior havia passado e que, sob o guarda-chuva financeiro de uma multinacional milionária, a Vemag estaria finalmente protegida da falência. Mas no cruel xadrez corporativo, promessas feitas no calor do chão, de fábrica raramente sobrevivem à frieza das planilhas financeiras nas salas de reunião. A ilusão de uma coexistência pacífica e respeitosa desmoronou em questão de semanas. Os veteranos de macacão azul da Vemag,
começaram a notar movimentações corporativas estranhas e ameaçadoras. Os técnicos da Volkswagen não estavam avaliando o maquinário para modernizar ou otimizar a produção da linha DKW. Eles andavam pelos enormes galpões, empunhando trenas, pranchetas e cronômetros, medindo o espaço exato e calculando a logística necessária para instalar no futuro o ferramental de novos modelos da própria VW. O objetivo real da matriz nunca fora salvar a concorrente adoecida. A Volkswagen precisava desesperadamente de mais capacidade produtiva no estado de São Paulo, e as imensas instalações do Ipiranga, estrategicamente localizadas e repletas de uma mão de obra altamente qualificada em usinagem, eram o prêmio territorial perfeito. A Vemag não havia sido comprada, ela havia sido canibalizada. Um sentimento de traição profunda, amarga e silenciosa, envenenou rapidamente o ambiente de trabalho. Os funcionários da Vemag perceberam com horror que estavam, na prática, trabalhando arduamente para os seus próprios carrascos. Os brilhantes engenheiros brasileiros, que haviam passado anos de noites em claro, nacionalizando peças complexas e sonhando com motores revolucionários, foram sumariamente rebaixados de cargo, transferidos para funções irrelevantes ou friamente demitidos. O orgulhoso e lendário departamento de competições de Jorge Lettre, que tantas glórias e troféus trouxera do asfalto de Interlagos, foi desmantelado de um dia para o outro, com a frieza de quem fecha uma torneira. A matriz alemã e a diretoria em São Bernardo detestavam corridas de automóveis. Na sua visão puramente matemática, carros serviam apenas para gerar transporte seguro e lucro constante, não para fazer poesia barulhenta nas curvas. A humilhação diária atingiu o seu ápice inevitável quando a alta cúpula, seguindo as diretrizes implacáveis emitidas diretamente de Wolfsburg, rasgou as falsas promessas de manutenção da marca e emitiu a circular interna final. Era irrevogável e sem nenhum direito a apelo. A produção de todos os veículos da família DKW deveria ser paralisada de forma permanente até o final daquele mesmo ano de 1967. A sentença de morte estava carimbada. Não haveria mais liberação de verbas para o desenvolvimento. As encomendas aos fornecedores de peças exclusivas foram sumariamente canceladas. Não haveria futuro. Para os homens e mulheres que bateram um ponto naquela manhã fatídica e leram os comunicados pregados nos quadros de aviso, a fábrica de repente perdeu sua alma, transformando-se num imenso corredor da morte industrial. O som cadenciado das prensas de estamparia e o cheiro doce e característico do óleo queimado ganharam um peso insuportável de melancolia e luto. Eles agora enfrentavam o pior tormento psicológico que um operário apaixonado poderia suportar. A obrigação de ter que continuar indo ao trabalho, cumprindo o seu turno exaustivo todos os dias, apenas para construir, peça por peça, os caixões da sua própria história. A Vemag, o coração vibrante do motor de 2 tempos no Brasil, estava oficialmente condenada e com os dias contados, aguardando impotente a manhã de sua execução final. Uma manhã cinzenta e opressiva pairava sobre o bairro do Ipiranga nos últimos dias de 1967. Para quem passasse apressado do lado de fora dos imensos muros da Vemag, talvez parecesse apenas mais uma jornada comum no coração industrial de São Paulo. Mas, para os milhares de homens e mulheres que atravessaram os portões de ferro e bateram seus cartões de ponto naquele amanhecer, o ar estava insuportavelmente rarefeito. Não havia as habituais brincadeiras em voz alta nos vestiários, nem as discussões acaloradas sobre futebol no refeitório. Os operários vestiram seus macacões de brim azul em um silêncio religioso, quase fúnebre. Eles sabiam, com uma clareza cortante, que lhes apertava a garganta, que estavam se preparando para o turno mais doloroso de suas vidas. Aquele era o dia final. O dia em que a linha de montagem da DKW funcionaria pela última vez. A instrução vinda da nova diretoria ligada à Volkswagen havia sido fria, burocrática e inquestionável. Concluir a montagem dos últimos veículos com as peças restantes no estoque e, imediatamente em seguida, iniciar o processo de desligamento de todo o maquinário dedicado aos motores de 2 tempos. O modelo escolhido pelo destino para encerrar essa era não poderia ser mais simbólico.
Uma perua Vemaguet, o exato carro que havia ajudado a transportar a classe média brasileira rumo ao sonho da modernidade. Quando a sirene soou marcando o início do turno, o som metálico e cadenciado das ferramentas pareceu diferente. A linha de produção começou a se mover com uma lentidão que não era mecânica, mas humana. Ninguém queria terminar o trabalho. Cada operário tratava aquela última carroceria não como um pedaço frio de chapa de aço, mas como um artefato sagrado. Nas estações de solda, as faíscas iluminavam rostos marcados por expressões endurecidas, tentando conter a emoção. Homens maduros, com as mãos calejadas por uma década de trabalho pesado na usinagem, apertavam os parafusos do chassi com um cuidado exagerado, meticuloso, demorando-se em cada movimento. O momento do casamento, a etapa crucial onde a carroceria desce das correntes suspensas para ser unida ao chassi e ao pequeno motor de 3 cilindros, foi acompanhado por dezenas de trabalhadores de outros setores que abandonaram temporariamente seus postos apenas para assistir. Não havia engenheiros alemães inspecionando, nem executivos engravatados apressando o ritmo. Havia apenas o povo da fábrica, os verdadeiros construtores daquele sonho, despedindo-se da sua maior criação. O cheiro de metal recém-pintado misturava-se ao aroma adocicado da graxa e do óleo, criando uma atmosfera densa que ficaria impregnada para sempre na memória olfativa de cada um dos presentes. Ferramentas passavam de mão em mão, sem que uma única palavra fosse dita. As lágrimas, inevitáveis, escorriam silenciosamente por rostos sujos de óleo, caindo sobre o metal e sendo limpas rapidamente com as mangas dos uniformes. Eles estavam montando, peça por peça, o atestado de óbito de sua própria história industrial. Quando a última Vemaguet finalmente alcançou o fim da esteira e os pneus de faixa branca tocaram o chão de cimento polido do pavilhão de inspeção final, a fábrica inteira pareceu prender a respiração. Era o momento da partida. O inspetor-chefe, um veterano com cabelos grisalhos que estava na Vemag desde a época da montagem dos pesados caminhões Scania, caminhou lentamente até a porta do motorista. Ele abriu a porta suicida do veículo, sentou-se no banco de vinil recém-costurado e inseriu a chave no contato. Ele hesitou por uma fração de segundo, olhando através do para-brisa para a multidão de operários que cercava o final da linha. A chave girou. O motor de arranque choramingou por um instante e, logo em seguida, o pequeno valente de 3 cilindros ganhou vida. O inconfundível pó-pó-pó ecoou pelas paredes cavernosas do pavilhão, mais alto e mais nítido do que nunca. Uma fina nuvem de fumaça azulada escapou pelo escapamento, subindo lentamente em direção às tesouras do telhado metálico, quase como se o próprio veículo estivesse suspirando. Naquele momento exato, a dignidade contida dos trabalhadores se desfez. Aplausos espontâneos, carregados de angústia e revolta, explodiram no chão de fábrica. Homens se abraçavam e choravam abertamente. O som daquele motor, funcionando perfeitamente, era a prova final de que a tecnologia que eles haviam nacionalizado, com tanto suor, não estava quebrada. Ela estava sendo assassinada. A Vemaguet engatou a primeira marcha e rolou devagar para fora do pavilhão, desaparecendo em direção ao pátio, sob a luz pálida da tarde. E então, o processo mais doloroso começou. Seguindo ordens estritas, os chefes de seção começaram a caminhar pelas linhas. Uma a uma, as enormes chaves elétricas, pesadas e blindadas, começaram a ser puxadas para baixo. Clac, clac, clac. As gigantescas prensas de estamparia, que durante anos haviam ditado o batimento cardíaco do Ipiranga, deram seus últimos suspiros pneumáticos e pararam. As correntes das linhas de montagem, que nunca descansavam, rangeram até a imobilidade total. Os compressores de ar silenciaram. As luzes de mercúrio dos setores de usinagem foram sendo apagadas, corredor após corredor, mergulhando o complexo industrial em uma escuridão progressiva e sepulcral. O silêncio que se abateu sobre a fábrica foi ensurdecedor. Era um vazio físico, pesado, que machucava os ouvidos acostumados ao barulho constante da produção. Quando o último grupo de operários caminhou em direção à guarita de saída, lavados, trocados, carregando suas marmitas vazias, muitos não tiveram coragem de olhar para trás.
Eles cruzaram os portões e fundiram-se à multidão anônima nas calçadas de São Paulo. A Vemag, o coração pulsante do motor de dois tempos no Brasil, havia se transformado, em questão de horas, em um cemitério de aço frio. Amanhã, aquelas mesmas portas se abririam não para o orgulho nacional, mas para a frieza dos novos donos. O rugido estava extinto, e a fumaça azul, lentamente, se dissipou no ar da cidade para nunca mais voltar. A poeira mal havia baixado sobre o maquinário desativado quando a Volkswagen iniciou a segunda, e mais cruel, fase de sua conquista corporativa: a eliminação sistemática da memória. O ano de 1968 não trouxe apenas novos administradores para as instalações do bairro do Ipiranga, mas sim um verdadeiro exército de demolição e reestruturação. Para Wolfsburg, não bastava apenas encerrar a produção do DKW. Era fundamental apagar qualquer vestígio de que a Vemag um dia existiu como uma potência nacional independente. A fábrica precisava ser purificada de seu passado rústico de dois tempos para renascer sob o rigor padronizado da engenharia de quatro tempos refrigerada a ar da Volkswagen. Nos meses que se seguiram ao fechamento da linha, o complexo industrial passou por uma metamorfose brutal. Os letreiros luminosos da Vemag, que durante mais de uma década haviam sido um ponto de referência orgulhoso e inconfundível no horizonte de São Paulo, foram arrancados sem cerimônia das fachadas. Ferramental específico, moldes de estamparia das icônicas carrocerias arredondadas e milhares de peças de reposição que haviam sobrado nos estoques foram tratados não como patrimônio histórico, mas como sucata sem valor. Foram vendidos por quilo para ferros velhos ou simplesmente destruídos. O objetivo era claro, frio e inegociável. O Ipiranga seria transformado, em tempo recorde, em uma mera extensão das linhas de montagem de São Bernardo do Campo. O espaço físico foi inteiramente reconfigurado e readaptado para dar origem à produção do novo veículo de passeio da Volkswagen, desenhado para dominar o mercado de peruas, a Variant. No entanto, a parte mais dolorosa e trágica dessa reestruturação implacável não envolveu aço, cimento ou balanços contábeis, mas sim carne, osso, suor e orgulho humano. O destino dos 4.000 funcionários da Vemag foi traçado com uma frieza matemática. Uma parcela significativa da força de trabalho, especialmente aqueles em cargos de liderança, engenheiros criativos, que ousaram desafiar a matriz e os trabalhadores mais antigos que carregavam o indomável espírito Vemag, foi sumariamente demitida. Eles foram lançados às ruas em um mercado de trabalho que já começava a se transformar, carregando consigo apenas suas rescisões e um luto profundo por uma empresa que amavam como a seus próprios lares. Famílias inteiras, cujas rotinas e sustentos dependiam exclusivamente do batimento cardíaco daquela fábrica, viram suas vidas desmoronarem, forçadas a recomeçar do zero em indústrias sem rosto ou em pequenas oficinas de bairro que não compartilhavam da mesma paixão mecânica. Para os operários do chão de fábrica que foram considerados úteis e poupados das demissões, o destino reservou uma ironia quase sádica. Eles mantiveram seus empregos e a capacidade de alimentar seus filhos, mas o preço a pagar foi a completa e total submissão ao vencedor. Aqueles homens que antes vestiam os uniformes azuis com o emblema da Vemag sobre o peito e se orgulhavam de usinar os motores que dominaram o asfalto de Interlagos, foram obrigados a vestir os austeros jalecos padronizados da Volkswagen. Tiveram que abaixar a cabeça, esquecer tudo o que sabiam e reaprender seus ofícios para apertar os parafusos dos monótonos motores boxer. A dor psicológica desses sobreviventes era silenciosa, profunda e devastadora. Todos os dias, ao cruzarem os mesmos portões de ferro e entrarem no mesmo galpão onde haviam construído lendas automotivas, eles eram forçados a montar a Variant. Aquele era exatamente o veículo planejado, desenhado e imposto pelos executivos da VW para substituir e enterrar de vez a memória de sua amada e espaçosa Vemag. Era o equivalente industrial a obrigar um exército derrotado a forjar, com suas próprias mãos feridas, as espadas de seus conquistadores.
Nas linhas de montagem recém-pintadas, o ambiente era de uma eficiência fria e absolutamente muda. O ruído alegre, a camaradagem e o cheiro familiar de óleo dois tempos haviam sido varridos para fora para sempre. A absorção da Vemag não foi uma fusão de gigantes, nem um resgate heróico. Foi um apagamento cultural deliberado e cirúrgico. A fábrica do Ipiranga continuou operando por muitos anos sob a pesada bandeira da VW, mas a sua alma autêntica e rebelde havia sido arrancada e sepultada sob toneladas de burocracia corporativa. A transição provou, da maneira mais cruel possível para milhares de trabalhadores, que no xadrez inclemente do capitalismo global não há nenhum espaço para romantismo, tradição ou lealdade. O capital não tem pátria, não sente saudade e não derrama lágrimas. Ele apenas avança como um trator cego, consumindo o que está no caminho e deixando para trás somente os números estéreis de um balanço financeiro e o silêncio amargo daqueles que perderam sua identidade. Mais de meio século se passou desde que a última chave geral foi desligada e as prensas silenciaram para sempre no pavilhão de motores de dois tempos da Vemag. O tradicional bairro do Ipiranga mudou drasticamente. A economia brasileira sofreu inúmeras reviravoltas e o próprio mercado automobilístico global tornou-se uma entidade quase irreconhecível, dominada por computadores e eficiência silenciosa. A fábrica, outrora o orgulhoso berço da indústria nacional independente, teve suas estruturas engolidas pelo crescimento desenfreado da metrópole paulistana, servindo a outros mestres e outras marcas ao longo das décadas. No entanto, quando os historiadores industriais e os economistas olham para trás, a queda da década da Vemag transcende a simples falência comercial de uma montadora. Ela permanece como uma cicatriz profunda e uma lição monumental sobre a brutalidade da globalização. A derrocada da Vemag ensinou ao Brasil, da maneira mais amarga possível, o verdadeiro e letal preço da dependência tecnológica. A fábrica brasileira possuía o maquinário pesado, o suor de seus trabalhadores, a brilhante inteligência de adaptação de seus engenheiros e um mercado consumidor que era apaixonado por seus produtos. Eles alcançaram um índice de nacionalização quase milagroso para a época. Contudo, não possuíam o controle absoluto sobre a patente fundamental que fazia o coração de seus veículos bater. A trágica história da Vemag provou que, enquanto o centro nervoso da inovação e o poder de decisão residirem em escritórios corporativos do outro lado do oceano, qualquer indústria nacional de um país em desenvolvimento será sempre incrivelmente vulnerável. Eles viverão sob a constante ameaça de serem desmantelados por uma simples mudança de estratégia corporativa no exterior. Foi, sem dúvida, a morte de uma certa ingenuidade industrial. Mas se os executivos engravatados de Wolfsburg conseguiram apagar o nome da Vemag dos registros comerciais oficiais e transformar o Ipiranga em um mero anexo produtivo de São Bernardo do Campo, eles falharam miseravelmente em uma tarefa muito mais complexa e intangível: apagar a marca da memória afetiva de uma nação inteira. Carros são entidades peculiares. Eles, de alguma forma, absorvem a energia, os sonhos de quem os constrói e a vida de quem os dirige. A Volkswagen subestimou drasticamente a profunda conexão cultural que os brasileiros haviam desenvolvido com aquela tecnologia excêntrica. O DKW não era apenas um meio de transporte diário. Era considerado um membro da família, o símbolo palpável de uma época dourada em que o país realmente acreditava que poderia saltar 50 anos em 5. Hoje, contrariando completamente todas as lógicas frias da obsolescência programada e a sentença de morte definitiva decretada em 1967, os DKWs recusam-se obstinadamente a desaparecer. Em grandes encontros de carros antigos por todo o Brasil, de São Paulo ao interior do Rio Grande do Sul, verdadeiras legiões de entusiastas mantêm vivo e brilhante o legado da fábrica do Ipiranga. Mecânicos dedicados, muitos deles herdeiros diretos do conhecimento dos antigos operários, garimpam peças originais em celeiros abandonados e chegam a usinar novos componentes do zero, apenas para garantir que os valentes motores continuem girando. Quando um Belcar imaculado ou uma Vemag perfeitamente restaurada
Entra em um pavilhão de exposições, uma mágica instantânea e nostálgica acontece. A multidão se abre, as cabeças inevitavelmente se viram e sorrisos afetuosos surgem nos rostos. O que os mantém cativados não é apenas o design arrojado para a época ou a engenharia robusta, mas sim a experiência sensorial absolutamente inconfundível que nenhum outro veículo é capaz de proporcionar. O cheiro adocicado e denso da mistura precisa de gasolina com óleo dois tempos, flutuando lentamente no ar, atua como uma máquina do tempo. Ele desperta memórias adormecidas de longas viagens de infância, de domingos ensolarados, de pais e avós que desbravaram estradas de terra vermelha em um país imenso que ainda estava sendo construído. E acima de tudo, há o som. O estalar metálico, irregular e teimoso em marcha lenta, o eterno pó-pó-pó, ecoa não apenas como uma curiosidade mecânica, mas como um hino de resistência contra a padronização fria que dominou a indústria automotiva moderna. A história da DKW Vemag é, no fim das contas, um tributo pungente aos mais de 4.000 sonhadores de macacão azul que um dia ocuparam os galpões do Ipiranga. Engenheiros, mecânicos, soldadores e faxineiros que juntos provaram que era possível construir veículos complexos e vencedores nos trópicos. Eles enfrentaram gigantes corporativos com audácia, improviso, talento e muita coragem. Embora o balanço financeiro e as leis predatórias do mercado internacional os tenham declarado perdedores naquele triste ano de 1967, o tempo encarregou-se de lhes conceder a absolvição definitiva. A Vemag não fracassou. Ela foi cruelmente interrompida. E hoje, toda vez que uma pequena nuvem de fumaça azulada sobe aos céus, desafiando a gravidade e o esquecimento pelas ruas do Brasil contemporâneo, é como se aqueles velhos motores estivessem, teimosamente, prestando uma última e eterna homenagem aos operários que lhes deram a vida. A história da Vemag e do desaparecimento dos motores de dois tempos no Brasil é, fundamentalmente, um conto sobre a inocência de um país em desenvolvimento que tentou jogar um jogo global com regras escritas em outro continente. O bairro do Ipiranga assistiu ao nascimento de uma era de ouro da engenharia nacional, onde homens de mãos sujas de graxa e mentes brilhantes provaram que o Brasil podia ser muito mais do que um mero montador de peças estrangeiras. Eles construíram o Belcar, a Vemaguet e o lendário Puma, veículos que não apenas transportaram famílias, mas que carregaram o orgulho genuíno de uma nação inteira. No entanto, o fim trágico da fábrica não foi ditado pela falta de talento humano ou pela ausência de paixão, mas sim pela engrenagem implacável e fria do capitalismo internacional. A Volkswagen não comprou a Vemag para salvá-la. Comprou-a para devorá-la, capturar seu espaço e apagar a sua essência rústica e vibrante. A lição profunda que reverbera pelas paredes do que restou daquela antiga montadora é dura e inegável. Em um mundo globalizado onde a tecnologia é a verdadeira moeda de poder, qualquer indústria que não seja dona da sua própria inovação está fadada a se tornar, cedo ou tarde, apenas mais uma linha riscada em um balanço financeiro estrangeiro. Mas as grandes corporações, por mais ricas que sejam, podem destruir fábricas e prensas, não as memórias. O ruído teimoso, irregular e estalado do motor, dois tempos que ainda ecoa nos fins de semana e em encontros de carros antigos, é a prova viva de que a paixão humana sempre encontrará uma forma de transcender as planilhas de lucro. Aquela pequena nuvem de fumaça azul, eternizada nas lembranças de milhões de brasileiros, continua sendo um símbolo de resistência mecânica e um tributo imortal àqueles operários audaciosos que ousaram sonhar grande. Se você se emocionou ao revisitar a história de dedicação, traição corporativa e glória da DKW Vemag, conte para nós nos comentários. Qual é a sua memória mais marcante ou a história da sua família com a clássica Vemaget, o Belcar ou o inesquecível som Pó Pó Pó? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para caminharmos juntos pelos destroços e memórias de outros impérios industriais que mudaram a história.